Às vezes, o que nossos olhos percebem não corresponde ao que nosso coração deveria sentir. Montana, 1848. O inverno chegou com uma força implacável, cobrindo as terras áridas com um manto branco que transformava a paisagem selvagem em algo quase encantado. Mas para os habitantes da pequena comunidade de Pine Hollow, aquele dezembro trazia mais do que apenas neve. Trazia julgamentos, cochichos e uma crueldade que penetrava mais fundo que o vento cortante. Clara desceu da diligência com as mãos trêmulas, não pelo frio, mas pelo medo de consumir seu peito. Suas cartas tinham sido sinceras sobre sua personalidade e seus valores, mas ela sabia que algumas verdades eram impossíveis de transmitir no papel. Aos 30 anos, carregava não apenas o peso de uma vida de rejeições, mas também um corpo que a sociedade considerava inadequado para o amor. Os olhares procuraram antes mesmo que seus pés tocassem completamente no chão. Sussurros venenosos se espalharam pela pequena multidão que se reuniu para ver a noiva por correspondências que viera se casar com James Callahan, o cowboy mais respeitado da região. O próprio James permanece em silêncio ao vê-la. Seus olhos percorreram Clara de cima a baixo, e ela sentiu cada segundo aquele exame como uma punhalada. Ele era exatamente como havia sido descrito nas cartas: alto, forte, com o rosto marcado pelos anos sob o sol escaldante. Mas suas feições são impenetráveis, revelando nem aprovação nem desapontamento. As mulheres da cidade não eram tão discretas. Suas risadas abafadas e comentários maldosos ecoaram pela praça principal, cada palavra cravando-se na alma de Clara como espinhos. Ela já havia enfrentado essa humilhação antes em outras cidades, outros lugares, mas nunca havia doído tanto quanto naquele momento, quando finalmente pensara ter encontrado um recomeço. A pequena Emma, no entanto, observava tudo com a curiosidade natural de uma criança de 6 anos. Seus olhos verdes, herança da mãe que começou 3 anos antes devido a uma febre, estudaram Clara com uma intensidade que não carregava malícia, apenas interesse genuíno. Quando James finalmente se mudou para as apresentações formais, sua voz soou áspera, talvez pelo frio, talvez pela situação desconfortável. Clara veja como ele evitou seu olhar direto, como se ela fosse uma responsabilidade que eu deveria assumir, não uma pessoa que escolhera conhecer. Mas foi então que algo extraordinário aconteceu. Emma soltou a mão do pai e caminhou até Clara. Seus passinhos pequenos na neve deixavam pegadas delicadas enquanto ela se aproximava da mulher que seria sua nova mãe. Clara se ajoelhou, colocando-se na altura da menina, preparando-se para mais uma possível incluída. A criança estendeu a mão e tocou gentilmente o rosto de Clara, seus dedos pequenos traçando as bochechas rosadas pelo frio. E então, com a honestidade pura que só uma criança possui, ela se virou para o pai e disse claramente, para que toda a praça pudesse ouvir: "Ela é linda, papai." O silêncio que se audível foi ensurdecedor. Todas as risadas cessaram, os sussurros morreram. Até mesmo o vento pareceu conter a respiração, esperando para ver como aquelas palavras simples, vindas de um coração inocente, iriam transformar não apenas aquele momento, mas o destino de todos os presentes. Clara sentiu lágrimas quentes rolarem por suas faces geladas, mas pela primeira vez em anos, não eram lágrimas de dor. Palavras de uma criança a abrir podem portas que anos de argumentos adultos jamais conseguiriam. Os dias que se seguiram ao casamento civil foram como caminhar sobre o gelo fino. Clara se instalou na casa de madeira que James construiu com as próprias mãos, um lar que ainda carregava as memórias da primeira esposa em cada canto. Fotografias sorridentes observavam-na dos cantos, lembretes constantes de que ela era apenas uma substituta, uma necessidade prática para um homem que precisava de alguém para cuidar de sua filha. James saiu antes do amanhecer para cuidar do gado, retornando apenas quando a escuridão já havia engolido as montanhas distantes. Suas conversas eram funcionais, limitadas ao que ele precisava, quais eram as tarefas da casa, quando ele estava ausente por mais tempo nas pastagens distantes. Cada palavra era medida, cada silêncio carregado de desconforto. Clara sentiu o peso do julgamento, não apenas da comunidade, mas também do próprio marido.
Ela percebeu como ele desviava o olhar quando ela se aproximava, como seus ombros se tensionavam quando ela falava. Era como viver com um estranho educado que tolerava sua presença por necessidade, não por escolha. As visitas à cidade se tornaram provações. Na loja de suprimentos, as conversas cessavam quando ela entrava. Na igreja, aos domingos, os bancos ao seu redor permaneciam vazios, como se sua presença fosse contagiosa. As outras esposas dos fazendeiros formavam seus círculos fechados, excluindo-a com uma crueldade sutil, mas devastadora. Clara começou a questionar sua decisão. Talvez tenha sido um erro acreditar que poderia encontrar naquele lugar remoto. Talvez fosse melhor partir, antes que a situação se tornasse ainda mais dolorosa para todos os envolvidos. Mas era Emma quem a mantinha ali. A menina havia se tornado sua sombra constante, seguindo-a pela casa com uma devoção tocante. Quando Clara cozinhava, Emma se posicionava em uma cadeirinha ao lado do fogão, observando cada movimento com fascínio. Quando Clara costurava, a pequena sentava-se no chão com seus próprios retalhos, tentando imitar os pontos desajeitados. E nas noites mais frias, quando o vento uivava através das frestas da casa, Emma aparecia na porta do quarto de Clara, com seu ursinho de pelúcia, pedindo para dormir junto. Nesses momentos, Clara sentiu um calor que nenhuma lareira poderia proporcionar. A sensação de ser realmente necessária, genuinamente amada. Foi durante uma daquelas noites que Clara ouviu os pesadelos. Emma acordou gritando, chamando por sua mãe biológica, revivendo a dor da perda que uma criança de 6 anos não deveria carregar. Clara a embalou até que os soluços cessaram, cantando canções de ninar que sua própria mãe lhe ensinava anos antes. Quando James chegou correndo ao quarto, alarmado pelos gritos, ele parou na porta ao ver Clara segurando Emma adorada. Por um breve momento, algo mudou em seus olhos. Uma atenção especial, talvez gratidão, que ela não havia visto antes. Mas no dia seguinte, ele voltou a ser o mesmo homem distante, como se aquele momento de vulnerabilidade compartilhada jamais tivesse existido. Claramente vemos que a verdadeira batalha não seria contra os preconceitos da cidade, mas contra as barreiras que James havia construído ao redor de seu próprio coração. Às vezes, é preciso enfrentar uma tortura para descobrir o que realmente somos feitos. A nevasca chegou sem aviso na segunda semana de janeiro, transformando o mundo em um turbilhão branco e impiedoso. James havia saído ao amanhecer para verificar o gado nas pastagens distantes, prometendo retornar antes do meio-dia. Mas o meio-dia passou. Depois a tarde e a noite chegou sem qualquer sinal dele. Clara tentava manter a calma por Emma, mas seus olhos voltavam constantemente para a janela, procurando por uma silhueta familiar na paisagem branca e selvagem. A menina, percebendo a tensão no ar, tornou-se mais quieta que o normal, abraçando seu ursinho com força, enquanto questionava repetidamente quando o papai voltaria para casa. Quando o relógio marcou meia-noite e James ainda não havia retornado, Clara percebeu que algo estava terrivelmente errado. Nenhum cowboy experimentou como ele se perderia na própria terra, a menos que algo grave tivesse acontecido. A tempestade rugia do lado de fora, com uma fúria que parecia querer arrancar a casa de seus alicerces. Clara vestiu suas roupas mais quentes e preparadas para sair, mas Emma agarrou-se à sua saia com desespero, implorando que ela não a deixasse sozinha. O dilema era cruel. Sair na tempestade em busca de James deixou uma criança de 6 anos sozinha em casa, mas ficar talvez perca o único homem que lhe deu uma chance na vida. A decisão veio quando Clara pegou um som fraco vindo da direção dos estábulos, um gemido quase inaudível em meio ao vento. Ela embrulhou Emma em mantas, colocou-a em seus braços e aconteceu a fúria da natureza. O que encontrou no estábulo a fez tremer, mas não pelo frio. James caiu ao lado de seu cavalo, uma perna claramente fraturada, o rosto pálido como a neve que o cercava. Ele havia conseguido chegar até ali antes de desmaiar, mas estava perdendo sangue e calor corporal. Rapidamente, nos momentos que se seguiram, Clara descobriu uma força que nem sabia possuir. Com Emma ajudando como podia, ela arrastou James para dentro de casa, tratou de sua perna com os conhecimentos básicos de medicina
que toda mulher da época precisava ter, e o aqueceu com mantas e o fogo constante da lareira. Durante 3 dias, enquanto a tempestade continuava lá fora, Clara não dormiu. Ela cuidou de James como uma enfermeira dedicada, trocando curativos, administrando caldos quentes, mantendo a febre sob controle. Emma tornou-se sua pequena assistente, buscando panos limpos e cantando para o pai inconsciente. Foi no 3º dia que James finalmente abriu os olhos completamente. Sua visão estava nublada, mas ele conseguiu focar no rosto de Clara, que estava inclinado sobre ele, verificando sua temperatura. Pela primeira vez desde que a conheci, ele realmente viu. Não seu corpo, não suas imperfeições percebidas, mas ela, a mulher que havia arriscado a própria vida para salvá-lo, que havia cuidado dele como se fosse a pessoa mais preciosa do mundo. Quando Clara soube que ele estava acordado, seus rostos coraram de quebra e combustão. Ela havia passado os últimos 3 dias temendo perdê-lo antes mesmo de ter a chance de conhecê-lo verdadeiramente. James tentou falar, mas sua voz saiu como um sussurro áspero. Clara se inclinou para ouvir, esperando talvez um pedido por água ou comida. Em vez disso, ele disse as 2 palavras que ela jamais esperaria ouvir dele. Naquele momento, algo fundamental mudou entre eles, como se a tempestade não tivesse acabado de passar pela terra, mas também pelos seus corações. O amor verdadeiro não nasce dos olhos, mas da alma que confirma sua outra metade. A recuperação de James trouxe uma mudança sutil, mas profunda para a dinâmica da casa. Nas semanas seguintes, confinado à cama por causa da perna fraturada, ele teve tempo, algo que nunca sobrava na vida árdua de um cowboy, para realmente observar Clara em ação. Viu como ela se levantou antes do sol para preparar o café da manhã perfeito para Emma, certificando-se de que a menina começasse cada dia com um sorriso. Observei a paciência infinita com que ela ensinava a pequena a ler, usando jornais velhos e a Bíblia da família, transformando cada lição em uma aventura divertida. Viu também como Clara enfrentou as tarefas mais difíceis da fazenda sem uma única consulta. Ela alimentava os animais em sua ausência, consertava a cerca de quebradas com uma determinação impressionante e até mesmo tentava ordenar as férias, uma tarefa que a deixou coberta de lama na primeira tentativa, provocando gargalhadas tão óbvias quanto a de Emma. Mas foi a forma como Clara cuidou do que mais o impressionou. Não havia obrigações ou resignação em seus cuidados. Havia uma gentileza sincera, uma preocupação que ia além do dever conjugal. Ela lia para ele durante as longas tardes, contava histórias de sua vida anterior, revelando uma inteligência e um senso de humor que ele jamais havia percebido antes. James começou a se dar conta de que havia julgado Clara pelas aparências, exatamente como o resto da cidade. Durante anos, ele se orgulhava de ser um homem justo, que julgava as pessoas pelo caráter. Mas quando se tratava de sua própria esposa, ele havia sido tão superficial quanto qualquer outro. A revelação o envolveu profundamente. Uma noite, quando Emma já dormia e Clara estava organizando os remédios dele na mesa de cabeceira, James finalmente encontrou coragem para falar sobre o que sentia. Ele contou sobre Sarah, sua primeira esposa, como ela havia sido a garota mais bonita da cidade, como todos o invejavam por ter conquistado seu coração. Mas também revelou algo que nunca havia sido admitido para ninguém. Como seu casamento com Sarah havia sido mais sobre aparências do que sobre amor verdadeiro. Eles foram felizes, sim, mas de uma forma superficial que nunca havia tocado realmente sua alma. Clara recolheu em silêncio, suas mãos continuando a organizar os frascos de remédio, mas James encontrou as lágrimas que ela tentava esconder. Então ele fez algo que não havia feito desde a chegada dela. Estendeu a mão e tocou gentilmente o rosto de Clara, exatamente como sua filha havia feito naquele primeiro dia na neve. Ele pediu perdão. Perdão por tê-la tratada como uma conveniência, por ter permitido que os padrões cruéis da sociedade influenciassem seu julgamento, por não ter visto desde o início a mulher extraordinária que ela era. Clara finalmente detectou os olhos para encontrar os dele, e pela primeira vez desde sua chegada, não havia distância entre eles.
Havia apenas 2 seres humanos que estavam começando a descobrir o que realmente queriam ser vistos, compreendidos e aceitos. Quando James sussurrou, "Obrigado por salvar minha vida", Clara sentiu que seu coração estava finalmente começando a se abrir para a possibilidade de que talvez, apenas talvez, ela pudesse encontrar o amor verdadeiro naquele lugar encontrado. Lá fora, a neve continuava caindo, mas dentro da pequena casa de madeira, algo muito mais quente estava começando a florescer. Quando enfrentamos o mundo unido, até mesmo as montanhas podem ser movidas. A primavera chegou mais cedo naquele ano, derretendo não apenas a neve dos campos, mas também as últimas barreiras entre Clara e James. Com uma perna finalmente curada, ele voltou ao trabalho. Mas agora havia uma nova energia em seus movimentos, uma leveza que não existia antes. As manhãs mudaram completamente. James começou a tomar café da manhã com a família, algo que mencionou antes do acidente. Essas refeições se proporcionaram momentos preciosos, com Emma falando sobre seus sonhos da noite anterior, James compartilhando planos para a fazenda e Clara contribuindo com ideias que surpreenderam a ambos pela sua praticidade e inteligência. Mas a verdadeira transformação aconteceu quando a cidade decidiu testar a nova dinâmica da família Callahan. A oportunidade surgiu durante o Festival de Primavera, um evento anual onde toda a comunidade se reúne para celebrar o fim do inverno com precisão. Era uma tradição que incluía danças, competições e um grande banquete comunitário. Tradicionalmente, todas as famílias participavam, mas Clara havia reforçado que eles ficariam em casa poupando-se da humilhação pública. Foi Emma quem mudou tudo. Com a determinação feroz de que havia herdado do pai, ela anunciou durante o café da manhã que queria ir ao festival para mostrar o novo vestido que Clara havia costurado para ela. Mais do que isso, ela queria que toda a cidade visse como sua nova mamãe era especial. James e Clara trocaram olhares preocupados. Ambos sabiam que compareceram ao festival seria como caminhar direto para a Cova dos Leões. A cidade inteira estaria lá, incluindo as mulheres que fizeram mais cruzeiros com Clara e os homens que questionaram abertamente as escolhas de James. Mas quando Emma entrelaçou suas pequenas mãos nas de ambos os pais e disse que queria que eles fossem uma família de verdade diante de todo o mundo, nem James nem Clara sofreram forças para a recusa. A chegada deles ao festival encheu exatamente a ocorrência esperada. Conversas cessaram, olhares se voltaram na direção deles e Clara sentiu aquela sensação familiar de estar sendo julgada e considerada restrita. Seus instintos gritavam para que ela corresse, se escondesse, protegesse a si mesma da dor que certamente viria. Mas então aconteceu algo extraordinário. James, que antes evitava qualquer contato físico em público, entrelaçou seus dedos nos dela com firmeza. Quando alguém fez um comentário maldoso, alto o suficiente para ser ouvido, ele parou, virou-se e causou a pessoa diretamente. Sua voz, quando falou, carregava uma autoridade que fez toda a praça ficar em silêncio. Ele disse para a comunidade inteira ouvir que Clara era sua esposa, que ele a respeitava e a amava, e que qualquer pessoa que tivesse problemas com isso teria que lidar com ele pessoalmente. Não eram apenas palavras vazias. Havia uma verdade em sua voz que deixou claro que ele estava disposto a defender Clara contra qualquer um. Emma, não entendendo completamente a tensão, mas sentindo o apoio do pai, declarou mais uma vez com a voz clara e orgulhosa: "Ela é linda, papai. A mamãe Clara é a mais linda de todas." O silêncio que se silêncio foi diferente do silêncio daquele primeiro dia na neve. Desta vez, não foi desconforto ou julgamento, foi reflexão. Algumas pessoas baixaram os olhos envergonhados, outras surgiram a sussurrar entre si, mas as sugestões agora tinham um tom diferente. Quando a música finalmente recomeçou e as festividades continuaram, Clara percebeu que algo fundamental havia mudado. Ela não havia se tornado magicamente aceita por todos, mas agora tinha algo muito mais poderoso que o acessível universal. Tinha uma família que estava disposta a ficar ao seu lado, acontecesse o que acontecesse. E pela primeira vez desde sua chegada a Pine Hollow, Clara se sentiu verdadeiramente em casa.
Pequenos atos de espera podem criar ondas que transformam oceanos inteiros. Nas semanas que se seguiram ao festival, algo interessante começou a acontecer em Pine Hollow. A posição favorável que James havia tomado em defesa de Clara não passou despercebida, especialmente entre alguns dos homens mais velhos da comunidade, que passaram a questionar seus próprios preconceitos. O primeiro sinal de mudança veio de uma fonte inesperada. Martha Whitman, esposa do comerciante local e uma das mulheres que havia sido mais cruel com Clara. Sua filha, de 4 anos, havia contraído uma febre alta que os remédios convencionais não conseguiam quebrar. Desesperada e sem opções, Martha relembrou as histórias sobre como Clara havia cuidado de James durante uma tempestade. Com o orgulho ferido, mas o amor materno falando mais alto, Martha apareceu na porta da casa dos Callahan em uma noite fria de março. Suas mãos tremiam não pelo frio, mas pela humildade limitada de ter que pedir ajuda à mulher que havia despreocupado publicamente. Clara não hesitou. Pegou seus remédios caseiros, suas ervas medicinais cuidadosamente guardadas e acompanhadas por Martha de volta à cidade. Durante 3 noites, ela cuidou da pequena Emma Whitman, como se fosse sua própria filha, aplicando compressas frias, preparando chás especiais e cantando canções de ninar suaves, até que a febre finalmente cedeu. Quando Emma abriu os olhos pela primeira vez em 4 dias e pediu água com a voz fraquinha, mas clara, Martha desabou em lágrimas. Naquele momento, olhando para Clara, que estava exausta, viu-ma sorrir com arrependimento genuíno. Martha, não a mulher que havia julgado pela aparência, mas a alma bondosa que havia salvado sua filha. A notícia da cura se deixou pela cidade como fogo em palha seca. De repente, outras pessoas procuraram Clara para pequenos favores médicos. Um corte que não cicatrizava, um tosse persistente, dores nas costas após um dia difícil de trabalho. Clara nunca aceitou uma solicitação e sua consulta como curandeira começou a crescer. Mas foi o que aconteceu na padaria que realmente mudou o jogo. Miss Patterson, uma padeira mais respeitada da cidade, apresentou Clara de longe durante semanas. Ela notou como Clara interagia com Emma com paciência infinita e amor genuíno. Como mãe de 5 filhos e avó de 12 netos, Miss Patterson conheceu uma mãe verdadeira quando via uma. Um dia, quando Clara estava na padaria comprando pão para a família, Miss Patterson fez algo que ninguém esperava. Ela ofereceu a Clara um pedaço de sua famosa torta de maçã, a mesma receita que guardava zelosamente há 30 anos. Mais do que isso, perguntei se Clara gostaria de aprender a fazê-lo. O convite representava muito mais do que uma lição de culinária. Era uma utilidade, um reconhecimento de que Clara merecia fazer parte da comunidade de mulheres da cidade. Foi um primeiro passo para a inclusão que Clara havia desejado em sua chegada. Quando Clara voltou para casa naquela tarde, carregando não apenas pão, mas também a receita escrita à mão por Miss Patterson, ela encontrou James consertando uma cerca no quintal. Ele notou imediatamente o brilho diferente em seus olhos e o sorriso genuíno que iluminava seu rosto. Clara contornou sobre seu dia, sobre as pequenas gentilezas que houve recebidas, sobre a sensação de finalmente ser vista como uma pessoa valorosa. James a deixou para um abraço caloroso, sussurrando no ouvido dela o quanto estava orgulhoso da mulher extraordinária que havia se casado. Emma, que apareceu toda a cena da varanda, correu para se juntar ao abraço dos pais. Ali, no quintal da pequena fazenda, com o sol se pondo atrás das montanhas distantes, a família Callahan finalmente se sentiu completa. A transformação de Clara estava inspirando uma transformação em toda a comunidade. Prova de que quando uma pessoa tem coragem de ser autêntica e bondosa, ela pode mudar o mundo ao seu redor, um coração de cada vez. As verdadeiras convicções de uma pessoa só são reveladas quando tudo está em jogo. O verão de 1848 trouxe uma seca severa que ameaçou não apenas as colheitas, mas a própria sobrevivência da comunidade de Pine Hollow. Os poços estavam secando, o gado estava morrendo e o desespero começou a se instalar entre as famílias. Foi neste contexto de crise que Clara apresentou seu maior desafio. Dr. Richardson, o único médico da região,
teve que partir das pressas para a cidade grande após receber notícias de que sua mãe estava morrendo. Sua partida coincidiu tragicamente com o surto de uma doença misteriosa, que começou a se espalhar entre as crianças da comunidade. Uma febre acompanhada de erupções aparentemente, que deixou pequenas vítimas delirantes e perigosamente desidratadas. A primeira criança a ficar doente foi Tommy Henderson, filho de um dos fazendeiros que havia sido mais vocal em suas críticas a Clara. Quando a doença se passou para mais 4 crianças em questão de dias, incluindo a pequena Emma Whitman, a mesma menina que Clara teve cuidado meses antes, o pânico tomou conta da cidade. Sem médico disponível e com as crianças piorando rapidamente, a comunidade se encontrou em uma posição desesperadora. Foi Martha Whitman, engolindo qualquer resquício de orgulho, que apareceu na porta de Clara, implorando por ajuda. Atrás dela vinham outras mães desesperadas, mulheres que tinham sussurrado crueldade sobre Clara, agora pedindo que ela salvasse seus filhos. Clara não hesitou. Ela transformou sua própria casa em um hospital improvisado, instalando as crianças doentes em todos os cômodos disponíveis. Emma foi enviada para ficar temporariamente com vizinhos para evitar o contágio, deixando Clara livre para se dedicar completamente aos cuidados médicos. Durante 2 semanas, Clara praticamente não dormiu. Ela cuidou de 6 crianças simultaneamente, monitorando febres, administrando remédios caseiros, trocando lençóis encharcados de suor e oferecendo conforto às pequenas vítimas que choravam pela presença de suas mães, que foram proibidas de entrar para evitar que a doença se espalhasse ainda mais. James se tornou seu assistente incansável, ajudando no carregamento de baldes de água, preparando sopas nutritivas e mantendo a casa funcionando enquanto ela se dedicava aos cuidados médicos. Ele viu sua esposa trabalhar com uma dedicação que ia muito além do dever, tratando cada criança como se fosse sua própria filha. O momento mais crítico veio quando Tommy Henderson teve convulsões durante uma noite especialmente quente. Clara trabalhou incansavelmente por horas, aplicando compressas frias, administrando pequenas doses de uma tintura especial que havia preparado e orando fervorosamente para que uma criança sobrevivesse. Se Tommy morresse sob seus cuidados, ela sabia que seria culpada não apenas pela morte dele, mas potencialmente por todas as outras. Quando Tommy finalmente abriu os olhos ao amanhecer, sua febre havia quebrado. Uma por uma, as outras crianças começaram a se recuperar também. Após 2 semanas de cuidados intensivos, todas as 6 crianças estavam fora de perigo. Quando as portas da casa Callahan finalmente se abriram e as mães abraçaram seus filhos curados, a cena foi de pura emoção. Lágrimas de gratidão, abraços apertados e palavras de agradecimento que vinham do fundo do coração. Foi o que aconteceu depois que realmente marcou a transformação completa da comunidade. James Henderson, o fazendeiro que havia sido um dos mais vocais críticos de Clara, mudou-se dela com lágrimas nos olhos. Na frente de toda a comunidade reunida, ele pediu perdão pelo modo como havia tratado a mulher que acabara de salvar a vida de seu filho. Um por um, outros membros da comunidade fizeram o mesmo, confirmando que julgou Clara injustamente desde o primeiro dia. Naquele momento, Clara percebeu que havia conquistado algo muito mais valioso que acessível. Havia conquistado o respeito genuíno e o amor verdadeiro de uma comunidade inteira. Quando finalmente nos vemos através dos olhos do amor, descobrimos que sempre fomos belos. O outono chegou pintando as montanhas com tons dourados e vermelhos, e com ele veio uma paz que Pine Hollow não conhecia há anos. A epidemia havia passado, as chuvas finalmente chegaram para acabar com a seca, e a comunidade havia se unido de uma forma que ninguém imaginava possível apenas 1 ano antes. Clara havia se tornado não apenas aceita, mas verdadeiramente amada pelos moradores da cidade. Ela era procurada não apenas para cuidados médicos, mas também para conselhos sobre jardinagem, receitas de família e até mesmo para mediar pequenas disputas entre vizinhos. Sua casa havia se tornado um ponto de encontro natural para as mulheres da comunidade, que agora vinham regularmente para tomar chá e compartilhar as novidades da vida.
Mas foi durante os preparativos para o baile de outono que Clara desejou sua transformação final, não externa, mas profundamente interna. Senhorita Patterson, agora uma amiga querida, insistiu que Clara pedisse um vestido novo para a ocasião. Junto com Martha Whitman e outras mulheres da cidade, ela especificação uma tarde especial de costura, onde todas se reuniram para criar um vestido especial para Clara. Enquanto as mulheres trabalhavam conversando e rindo, Clara experimentou suas próprias mãos. Mãos que realizaram vidas salvadas, que tiveram soluções alternativas, que tiveram crianças consoladas, assustadas e abraçadas uma menina órfã. Pela primeira vez em sua vida, ela começou a ver beleza nessas mãos, nessas habilidades, nessa pessoa que ela havia se tornado. No espelho da loja de tecidos, enquanto experimentava o vestido, um azul profundo que realçava seus olhos e havia sido cortado para valorizar sua silhueta natural, Clara viu algo diferente. Não vi mais a mulher que foi rejeitada tantas vezes. Viu uma mulher forte, capaz, amada e valiosa. Viu alguém que encontrou seu lugar no mundo, não apesar de sua aparência, mas por causa de quem ela realmente era. Na noite do baile, quando James viu descer as escadas em seu vestido novo, ele parou no meio do movimento de ajustar a gravata. Seus olhos se encheram de uma admiração sincera que fez o coração de Clara acelerar. Ele se mudou, tomou suas mãos nas dele e disse palavras que ela carregaria para sempre no coração. Ele disse que ela era a mulher mais linda que ele já conhecia, não apenas fisicamente, mas em todos os sentidos que realmente importavam. Disse que se sente honrado por ser seu marido e grato todos os dias por ela ter aceitado fazer parte de sua vida. Quando chegou ao baile, algo mágico aconteceu. Clara, que um ano antes havia sido recebida com sugestões de cruzeiros e olhares de desdém, foi cumprida com sorrisos calorosos e abraços genuínos. As mesmas pessoas que zombaram de sua aparência agora competiram para dançar com ela, para conversar com ela, para incluí-la em seus círculos sociais. Mas o momento mais emocionante da noite aconteceu quando Emma, linda em seu vestido rosa que Clara havia costurado, subiu no pequeno palco onde a banda tocava. Com a confiança inocente de uma criança de 7 anos, ela pediu a atenção de todos para fazer um anúncio especial. Com sua voz clara ecoando pelo salão silencioso, Emma disse que queria que todos soubessem o quão sortuda ela era por ter uma mamãe mais linda, mais gentil e mais especial do mundo inteiro. Ela contornou como Clara havia cuidado dela quando estava com pesadelos, como havia ensinado a ela tantas coisas importantes e como havia salvado as outras crianças quando estavam doentes. E então, pela terceira vez desde aquele primeiro dia na neve, mas agora com ainda mais verdade e amor, Emma concluiu seu discurso. Ela é linda, papai. Minha mamãe Clara é a pessoa mais linda que existe. Quando Emma terminou, toda a sala irrompeu em aplausos calorosos. Lágrimas de emoção correram pelo rosto de Clara, mas eram lágrimas de alegria pura. A alegria de alguém que finalmente encontrou seu lugar, sua família e sua própria beleza verdadeira. Naquela noite, dançando nos braços de James, enquanto Emma brincava com as outras crianças, Clara compreendeu uma verdade profunda. A beleza verdadeira nunca havia sido sobre seu corpo ou sua aparência. Era sobre a luz que ela carregava dentro de si, a esperança que irradiava para o mundo e o amor que ela era capaz de dar e receber. O amor verdadeiro tem o poder de criar milagres que transformam não apenas vidas, mas gerações inteiras. A primavera de 1849 trouxe mais do que apenas flores para a fazenda Callahan. Trouxe a promessa de uma nova vida. Clara descobriu que estava esperando um bebê. Uma notícia que encheu de alegria não apenas sua pequena família, mas toda a comunidade de Pine Hollow, que havia aprendido a amar e respeitar a mulher que um dia rejeitaram. Emma, agora com 8 anos, estava radiante com a perspectiva de se tornar irmã mais velha. Ela seguiu Clara pela casa, falando constantemente com a barriga crescente, contando histórias para o bebê e cantando canções de ninar que havia aprendido. Sua animação foi contagiante e trouxe ainda mais luz para uma casa que já transbordava de felicidade. James se transformou no marido mais gentilmente que alguém poderia desejar.
Ele insistia em fazer todos os trabalhos pesados da fazenda, preparava chás especiais para Clara todas as manhãs e passava as noites massageando seus pés inchados enquanto planejavam o futuro da família em crescimento. A comunidade também se mobilizou de forma tocante. As mulheres, que um dia feito foram cruzados com Clara, agora competem para ajudá-la durante a gravidez. Martha Whitman especifica um círculo de costura para preparar roupinhas de bebê. Miss Patterson insistia em trazer comidas especiais para garantir que Clara se alimentasse bem. E até mesmo os homens da cidade começaram a aparecer na fazenda, oferecendo ajuda com os trabalhos mais pesados. Mas foi durante os preparativos para a chegada do bebê que Clara fez uma descoberta surpreendente sobre si mesma. Ao organizar o quarto do bebê, ela encontrou um baú antigo no sótão que herdou da primeira esposa de James. Dentro dele, além de algumas roupas e lembranças, havia um diário. Com a permissão de James, Clara leu as páginas escritas por Sarah e ficou profundamente tocada pelo que descobriu. Ao contrário do que se imaginava, Sarah não havia sido a mulher perfeita que todos lembravam. Ela havia lutado contra suas próprias inseguranças, se sentido confuso como mãe em muitos momentos e enfrentado dificuldades no casamento que ninguém conhecia. Uma das últimas entradas do diário, escrita poucos meses antes da morte de Sarah, revelou algo ainda mais surpreendente. Sarah havia escrito sobre seus medos de deixar Emma órfã e fez uma oração fervorosa para que, se algo acontecesse com ela, Deus enviasse uma mulher especial para cuidar de sua filha, alguém com um coração grande o suficiente para amar Emma como sua própria filha. Clara vê com uma emoção avassaladora que ela havia sido uma resposta para aquela oração. Sua chegada a Pine Hollow não havia sido um acaso ou uma conveniência. Havia sido o cumprimento de um pedido desesperado de uma mãe moribunda. Quando descobrimos essa descoberta com James, eles choraram juntos, compreendendo que o amor verdadeiro às vezes trabalha de maneiras misteriosas para unir as pessoas que precisam de uma das outras. O bebê nasceu em uma manhã ensolarada de setembro, um menino saudável e robusto, que Emma imediatamente declarou ser o bebê mais bonito do mundo inteiro. Eles o nomearam Samuel, em homenagem ao pai de Clara, e toda a cidade compareceu para conhecer o mais novo membro da família Callahan. Quando Clara segurou Samuel pela primeira vez, olhando para seu rostinho perfeito, enquanto Emma sussurrava palavras carinhosas em seu ouvido e James os abraçava a todos com lágrimas de alegria nos olhos, ela sabia que havia encontrado sua felicidade completa. A mulher que havia chegado a Pine Hollow sentiu-se rejeitada e convidativa. Agora era o centro amado de uma família crescente e de uma comunidade que a valorizava profundamente. Ela descobriu que o verdadeiro amor não enxerga imperfeições. Ele vê apenas a beleza da alma, e é essa beleza que realmente importa. Quando vivemos com esperança e estabilidade, deixamos pegadas que outras gerações seguirão. 5 anos se passaram desde aquele primeiro dia nevado, quando Clara desceu da diligência em Pine Hollow. A pequena comunidade havia florescido de maneiras que ninguém poderia ter previsto, e muito dessa transformação estava diretamente ligada à influência da mulher que um dia foi rejeitada por sua aparência. Clara havia se tornado a parteira oficial da região, trazendo ao mundo 20 bebês saudáveis e ganhando uma vitória que se estendia muito além das fronteiras de Pine Hollow. Famílias viajavam de comunidades distantes para procurar seus cuidados médicos e sua casa se tornou um ponto de referência para qualquer pessoa que precisasse de cura, seja física ou emocional. A fazenda Callahan prosperou sob a administração conjunta de James e Clara. Ela havia implementado técnicas de agricultura que aprendiam em sua juventude, incluindo hortas medicinais e um sistema de rotação de culturas que aumentava significativamente a produtividade da terra. James, por sua vez, expandiu os rebanhos e começou a criar cavalos, uma paixão que descobriu quando Clara o encorajou a seguir seus sonhos. Emma, agora com 13 anos, havia crescido para se tornar uma jovem confiante e compassiva, moldada pelo exemplo de amor incondicional que vira em casa. Ela auxiliou Clara nos cuidados médicos da comunidade
e demonstrou um talento natural para lidar com crianças e pessoas em sofrimento. O pequeno Samuel, com seus 5 anos, era uma criança alegre e curiosa, que adorava tanto sua irmã mais velha quanto sua mãe com igual devoção. Mas talvez a transformação mais significativa tenha sido na própria comunidade de Pine Hollow. A cidade havia se tornado conhecida em toda a região por sua hospitalidade e espírito acolhedor. Novas famílias chegavam regularmente, atraídas pelas histórias de uma comunidade onde as pessoas eram julgadas pelo caráter, não pela aparência. A história de Clara e James havia se espalhado, tornando-se quase emprestada. Jovens casais vinham visitar Pine Hollow para ver pessoalmente a prova de que o amor verdadeiro era possível, que as famílias poderiam ser formadas com base no respeito mútuo e na simplicidade. Um dia, quando Clara estava ensinando um grupo de mulheres jovens sobre ervas medicinais, uma delas fez uma pergunta que a fez parar e refletir profundamente. A jovem disse como Clara havia encontrado forças para superar todos os excluídos e preconceitos que enfrentara. Clara olhou ao redor para o grupo de rostos atentos, mulheres de diferentes idades e origens que se reuniram não apenas para aprender sobre medicina, mas para absorver a sabedoria de vida que ela representava. Ela pensou na jornada extraordinária que houve, desde aquele primeiro dia experimental até este momento de plena realização. Ela explicou que a chave não havia sido mudar a opinião dos outros sobre ela, mas sim mudar sua própria opinião sobre si mesma. Disse que havia aprendido que a verdadeira beleza vem de como tratamos os outros, de como contribuímos para o mundo e de como amamos sem reservas. Explicou que quando finalmente parou de buscar aprovação externa e começou a viver de acordo com seus próprios valores, o mundo ao seu redor começou a mudar também. Mais importante ainda, ela disse que foi descoberto que todo ser humano tem um valor inerente, que não depende da aparência física, da aprovação social ou de qualquer padrão externo. Cada pessoa carrega dentro de si uma única luz que pode iluminar o mundo, mas apenas se tiver coragem de deixá-la brilhar. Naquela noite, quando a família Callahan se reuniu para o jantar, uma tradição sagrada que mantinha todas as noites, não importava quão ocupados estavam, Clara olhou ao redor da mesa e sentiu uma profunda gratidão que a emocionou até as lágrimas. Emma estava contando sobre seus estudos, seus olhos brilhando com inteligência e segurança. Samuel brincava com sua comida fazia, enquanto todos riem com suas travessuras inocentes. James segurava a mão de Clara por cima da mesa, seus olhos cheios do mesmo amor e admiração que ela havia visto crescer ao longo dos anos. Ali era sua família, não perfeita, mas real, não formada pelas expectativas da sociedade, mas pelo amor genuíno, não baseada em aparências, mas em valores compartilhados e cuidado mútuo. Claramente, observe que havia encontrado algo muito mais valioso do que acessível. Havia pertencimento encontrado. E mais importante ainda, havia ajudado a criar um lugar onde outras pessoas também poderiam encontrar o mesmo. O legado que ela deixaria não seria apenas o de uma mulher que superou preconceitos, mas o de alguém que provou que quando vivemos com acidentes, segurança e amor incondicional, podemos transformar não apenas nossas próprias vidas, mas o mundo inteiro ao nosso redor. A pequena cidade de Pine Hollow, Montana, nunca mais seria a mesma. E nem Clara Callahan, uma mulher que um dia foi ridicularizada por sua aparência, mas que se tornou a prova viva de que a verdadeira beleza sempre vem de dentro. E aí, curtiu essa história? Se inscreva no canal, dê like e ative o sininho para mais aventuras emocionantes. Nos comentários me conte que estilos e temas de histórias você gostaria de ouvir. Suas ideias guiam o próximo vídeo. Obrigado por assistir e até breve.